Olá, bora falar de um assunto super importante do direito processual penal? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na prisão em flagrante. Vamos desvendar tudo sobre ela, do básico até os detalhes que mais geram dúvida. E para começar, já lanço uma pergunta que é o coração do nosso tema. Em que situações a lei permite que uma pessoa seja presa ali, na hora, sem precisar de um mandado de um juiz? A resposta para isso é exatamente o que a gente vai entender hoje. E se liga no nosso roteiro de hoje. A gente começa entendendo o que é a prisão em flagrante. Depois, vamos ver a diferença entre quem deve e quem pode prender. Aí a gente entra nos tipos que estão na lei, depois nos tipos criados por juristas e para fechar um resumo bem visual para tudo ficar na memória. Então vamos lá. A regra geral que todo mundo conhece é que ninguém pode ser preso sem uma ordem judicial, certo? Pois é, a prisão em flagrante é a grande exceção a essa regra. É a prisão que acontece no calor do momento. Ou seja, a prisão em flagrante é o que a gente chama de prisão cautelar. Ela acontece por precaução antes de qualquer condenação. E a característica principal dela é essa conexão imediata com o crime. É isso que justifica a dispensa da ordem de um juiz. Agora, uma parte muito interessante. A lei trata de um jeito diferente a responsabilidade de um policial e a de um cidadão comum quando se deparam com um crime acontecendo. Vamos ver como funciona. E olha só que legal essa distinção, que vem lá do artigo 301 do Código de Processo Penal. Para a polícia, prender em flagrante é uma obrigação, é um dever do ofício. Já para qualquer outra pessoa é uma faculdade, uma escolha. Ninguém é obrigado a agir, mas a lei permite que a pessoa o faça. Bom, agora que a gente já entendeu a base, vamos conhecer os tipos de flagrante que estão escritos na lei. São as 4 situações clássicas, que são fundamento da maioria dessas prisões. O primeiro, e talvez o mais fácil de entender, é o flagrante próprio. É literalmente pegar a pessoa com a mão na massa. É no exato momento do crime ou mas logo depois de terminar. Esse cenário ilustra perfeitamente. O policial chega e a ação criminosa está acontecendo ali, na frente dele. Não tem nem o que discutir, né? É um flagrante claríssimo. O segundo tipo é o flagrante impróprio. Algumas pessoas chamam de quase flagrante. O ponto central aqui é a perseguição, que tem que começar imediatamente depois do crime. E um detalhe importante aqui, hein? A lei não fala em limite de tempo para essa perseguição. O que importa é que ela seja contínua, sem interrupção. Enquanto o suspeito estiver sendo perseguido, a situação de flagrante continua valendo. Já no flagrante presumido, a gente tem um distanciamento um pouco maior do momento do crime. Aqui, a pessoa não é pega cometendo o ato, nem numa perseguição, mas a prisão se baseia numa forte presunção. Percebe? A pessoa é encontrada logo depois com coisas que ligam ela ao crime. A lei não diz o que é exatamente logo depois, mas a justiça costuma considerar um período razoável, tipo algumas horas. E por último, dentro das categorias legais, temos o flagrante em crime permanente. A chave aqui é entender que alguns crimes não acabam no instante. A execução deles se prolonga no tempo. Sequestro é o exemplo perfeito, né? Outro seria guardar drogas em casa. Enquanto a ação criminosa estiver acontecendo, o autor está em estado permanente de flagrante, então a prisão pode acontecer a qualquer momento, sem precisar de mandado. Muito bem. Agora vamos para os tipos de flagrante que não estão lá escritos na lei, mas que foram criados pelos estudiosos do direito e pelos tribunais. Entender esses aqui é fundamental para saber quais são os limites da ação da polícia. O primeiro deles, e que é considerado ilegal, é o flagrante preparado ou provocado. É basicamente uma armadilha. A polícia cria toda a situação e induz a pessoa a cometer o crime só para poder prender. Isso não pode. E o motivo de ser ilegal está bem aqui, na súmula 145 do STF. Se a polícia está no controle de tudo e o crime, na verdade, nunca ia conseguir acontecer de verdade, a gente chama isso de crime impossível. E aí, a prisão é nula. Agora, a gente chega no caso mais absurdo de todos, o flagrante forjado. Aqui, a pessoa que é presa é inocente. A situação é 100% inventada, com a polícia plantando provas para incriminar alguém. É claro que isso é completamente legal. Em total contraste com os outros dois, temos o flagrante esperado, que é válido. Presta atenção. Aqui, a polícia não provoca e não inventa nada. Ela só fica de olho, porque já sabe que um crime vai acontecer e espera o melhor momento para agir. Esse cenário é um ótimo exemplo do que a gente chama de ação controlada. A polícia poderia prender na hora, mas espera, de forma estratégica, para conseguir um resultado maior, como prender mais gente ou apreender mais drogas. É uma tática de investigação totalmente legítima.
Ufa! Vimos bastante coisa, né? Então, para ajudar a organizar tudo isso na cabeça, vamos fechar com 2 tabelas resumo. A ideia é deixar tudo bem visual para facilitar na hora de revisar e lembrar. Olha aí, na nossa primeira tabela, a gente tem o resumo de todos os flagrantes válidos. Tem o tipo, onde ele está na lei e a palavra-chave para nunca mais esquecer. Fica super fácil de visualizar e organizar o conhecimento, né? E para fechar com chave de ouro, a tabela dos flagrantes e inválidos, fica bem claro o que é o preparado e o forjado e qual a consequência de cada um. Com essa organização, a compreensão sobre os limites da prisão em flagrante fica completa e muito, mas muito mais fácil de lembrar.